Você acha mesmo, em pleno 2025, a gente já está quase chegando em 2026, que para ter uma renda extra, aquele dinheiro que pinga todo mês na sua conta, você precisa realmente ser rico para ter essa renda extra? Ah, Gabriel, mas é algo que eu vejo só os ricos tendo, casa alugada, casa na praia alugada, vários e vários imóveis, e eu que ganho ali um salário mínimo, ganho um pouquinho mais, não consigo ter essa renda passiva porque eu não sou rico. Mude essa mente hoje. Nesse vídeo eu vou te mostrar como ter uma renda passiva, mostrando a minha realidade e com pouco, todo mês, aquela constância nos seus investimentos, você consegue sim obter a sua renda passiva. Hoje no vídeo eu vou mostrar para vocês a forma mais rápida de conseguir essa renda passiva investindo muito pouco, 10, 20, 30 reais, se você tiver um pouco mais de dinheiro, 100 reais, mas sem fazer muito esforço, sem na realidade precisar comprar um imóvel. Sim, você já deve ter ouvido falar nos fundos imobiliários, nas ações, e hoje eu vou comentar brevemente um pouco como obter essa renda passiva de forma bem simples. Então continua no vídeo para você entender todo o processo, eu vou mostrar o passo a passo, mostrar os meus resultados aí durante 6 meses, para vocês terem uma base de quanto que dá para tirar todo mês, com tanto que a gente tem investido. Antes de eu mostrar os meus rendimentos mensais nos últimos 6 meses, você precisa entender primeiramente o que é uma renda passiva. Vamos começar do começo. Primeiro, a gente tem a renda ativa, que é realmente a sua atividade fim que você faz para levantar o seu dinheiro todo mês, seja o seu serviço, as suas horas extras que você faz, o seu bico, o seu trabalho de Uber, aquele iFood que você faz às vezes depois do trampo. Isso você está gerando energia para conquistar aquele dinheiro de forma ativa. Sim, se você não trabalhar, o dinheiro não vai vir caindo do céu. Você tem que realmente demandar energia para conseguir pegar aquele dinheiro. Agora, a renda passiva, como que é que funciona? De forma totalmente ao contrário da renda ativa. Você não faz nada para aquele dinheiro vir para você. Lógico, não é do nada. Dinheiro não cai do céu, né, pessoal? Não existe almoço grátis. Você precisa entender como que funciona o mecanismo do dinheiro para esse dinheiro vir para você de forma simples. E os mecanismos que nós temos hoje, seja se você vai comprar uma casa recebendo os aluguéis, ou você alugando algum tipo de equipamento que você tem, isso você não precisa demandar tanta energia. Em si, o próprio produto, o próprio objeto gera aquela renda para você. Mas, de forma simples, como que a gente pode ter essa renda passiva sem às vezes dispor de 200, 300, 400, até 1 milhão de reais para comprar uma casa, mas receber todo mês um aluguel? Atualmente no Brasil, a gente tem os fundos imobiliários, que é como se você fosse dono de uma parte, de um pedacinho de um imóvel, de uma renda urbana, de um loteamento logístico, de uma laje corporativa, de diversos tipos de tijolos, realmente de estruturas que tem. Por isso que existem os fundos imobiliários de tijolos. Você realmente está investindo no imóvel, realmente em algo tangível, algo físico, que te gera um pouco mais de segurança. Você não precisa comprar um prédio na Faria Lima para você poder receber esse aluguel. Você consegue se expor a esses tipos de imóveis sem precisar dispor desse dinheiro tão alto, comprando uma pequena parcela, que a gente chama de cota. Com essa cota de 10, 20, às vezes 50, 100 reais, você está exposto a esse tipo de mercado imobiliário, que é algo muito rentável no Brasil, e consegue receber ali receitas imobiliárias todos os meses. Lembrando que os fundos imobiliários, por lei, eles têm que distribuir 95% do seu lucro auferido no semestre. Então, o que os fundos imobiliários hoje no Brasil faz? Todo mês ele distribui esse lucro, ele não segura esse lucro aí para distribuir cada 6 meses. Isso virou um hábito aí entre os gestores dos fundos imobiliários, então todo mês consegue bingar esse dinheiro na sua conta. E nós temos também as ações, que você também é a mesma ideia, você compra uma parte daquela empresa, você compra a menor parte do capital social dela, você se torna um acionista daquela empresa, então você participa tanto dos lucros quanto dos rendimentos, bem como dos prejuízos também, caso essa empresa que você esteja investindo apresente aí futuramente. Então, por isso que é muito bom a gente estudar e entender como que é que funciona, como que está o desenrolar dessa empresa, seja do seu fundo imobiliário, ou seja realmente da sua empresa, do setor que você quer se expor. A gente tem que acompanhar para ver como que está a saúde financeira dela, porque é de lá que vai vir todos os seus rendimentos mensais. As ações também você consegue receber os seus dividendos. Isso depende muito do tipo da ação. Tem ação que paga a cada 3 meses, tem ação que paga mensal, tem ação que paga de forma anual. O único problema dessas ações que pagam muito separado na questão do tempo é porque, diferente dos fundos imobiliários que todo mês pinga na sua conta, você tem aquela previsibilidade, nas ações você não tem essa previsibilidade. Então eu vou mostrar para vocês depois ali na minha carteira, no Investidor 10, a diferença que dá, a discrepância. Às vezes tem mês que vem muito, às vezes tem mês que vem pouco, referente às ações. Nos fundos imobiliários vocês vão ver que tem uma constância, tem um fluxo de caixa recorrente.
que é algo que é muito bom para a gente que está investindo, que está começando de pouco em pouco. Isso é muito bom porque ajuda na questão dos aportes. Então é um dinheiro que entra para você de forma passiva, sem você fazer nada, e você pode escolher se você quer investir num fundo imobiliário, numa outra ação, e tendo essa recorrência de pagamentos facilita muito nos aportes, aumentando ali de pouco em pouco a sua oportunidade de aporte. Antes de entrar aqui na parte dos proventos, eu quero mostrar para vocês algumas opções que nós temos tanto de fundo imobiliário bem como de ações para que vocês possam investir não gastando tanto, fica discricionário seu se você quer comprar uma cota mais barata, às vezes você está com pouco dinheiro para começar, e eu aconselho isso, comece com pouco. Se você for errar, erre com menos, é mais fácil você errar com R$ 100 do que com 10, 20 mil reais. Então, se você tem uma grana aí para começar a investir, comece com pouco, entenda o mercado, vai fazendo os aportes, vai acompanhando ali os relatórios gerenciais que saem dos fundos imobiliários, os relatórios também das empresas. Isso de pouco em pouco você vai entendendo como o mercado funciona, isso também te gera mais segurança. Eu vou entrar aqui no HGLG, que é um dos fundos imobiliários mais conhecidos aí, né, da Pátria Logística. O HGLG hoje é um fundo imobiliário do setor logístico, está na cota hoje de R$ 156,30, pagando dividend yield de 8,44 por mês. Então, todo mês ali, né, baseado nos últimos pagamentos, você vai ter esse rendimento, é um rendimento muito bom, está descontado atualmente, um PVP de 0,94, uma liquidez diária absurda de 12 milhões de reais, isso é um valor muito grande. E um questionamento que tem muito aí dos fundos imobiliários é a falta de valorização dele. Diferente das ações que ela repassa ali aquela valorização da cota, os fundos imobiliários não é o intuito dele isso. Por quê? Lembra que eu comentei com vocês que o fundo imobiliário tem que distribuir 95% do seu lucro líquido. Então, como que uma empresa, né, um fundo vai distribuir 95% do seu lucro e ainda ter uma proporção de crescimento extrema? Então, nos fundos imobiliários não tem muito essa ideia. Em si, os dividendos, né? Então, se você for comprar uma cota de fundo imobiliário, não ache que ele vai sair de 156 e depois vai para R$ 300. Esquece. Isso é mais, você pode ver que tem uma valorização, sim, realmente tem da cota, porque ela vai ajustando, mas o foco principal é a renda mensal. Então, descendo um pouquinho mais aqui, como eu comentei com vocês, segmento logístico, tem uma parte de indústria e galpão também, um fundo bem grande com 516 mil cotistas. O que eu queria mostrar para vocês é a parte dos dividendos aqui embaixo. Atualmente, já faz desde 2022, mais ou menos, que o HGLG tem uma constância de pagamento de dividendos. Então, ele paga de 1,10, e isso vai fazer um bom tempo já. Então, isso quer dizer o quê? Que a cada R$ 156 que você tem, você recebe 1,10. Isso é pouco, pessoal? É pouco. Mas você imagina todo mês você comprando uma, duas cotas disso. Lembra que os investimentos, a criação do seu patrimônio, a construção aí do seu portfólio, leva tempo. Se você tem como fazer aportes grandes, isso te ajuda muito, lógico, a criar um patrimônio maior e ter rendimentos maiores. Mas lembre-se que de pouco em pouco a gente vai construindo e a gente vai conseguindo conquistar a nossa renda passiva. Entrando aqui bem brevemente no relatório do HGLG, ele é do setor logístico, comentei com vocês, então tem uma parte de e-commerce, a parte automotiva, os imóveis dele têm uma qualidade muito boa, AAA e A, então são as qualidades melhores que tem de imóveis. O HGLG atualmente está tentando ficar realmente só com imóveis aí de extrema qualidade. Maior parte dos contratos são típicos, isso é muito bom porque ele consegue fazer os reajustes, né? Então isso passa um repasse de inflação muito bom. Tem algumas exposições aqui ao Mercado Livre, que a gente não precisa nem comentar sobre a qualidade dessa empresa, e bem pulverizado depois, Volkswagen, Electrolux, vocês podem ver que são pequenas porcentagens ali, então qualquer saída também não afeta tanto ali o fundo. O outro queridinho de fundo imobiliário que a gente tem hoje é o Gari. O Gari, ele é de renda urbana e logístico, como eu entrei aqui no relatório para vocês darem uma olhada. Atualmente o maior portfólio dele está na renda urbana e mais ou menos 30% ali de logística, expondo aí bem no Brasil todo, né? Vocês podem ver a maior porcentagem, claro, São Paulo, né? Que é o maior centro aí que tem de comércios, mas bem pulverizado também no Brasil. Algumas exposições que não me agradam muito aí é a questão do Carrefour, né? Uma porcentagem muito grande de exposição ao, ao fundo, mas o Gari também paga um dividendo muito bom. Lembra que eu comentei com vocês, mesmo ele repassando ali 95% do seu lucro, ainda eles conseguem ter essa valorização, né? E é um ativo maravilhoso. E olha o preço que você consegue comprar uma cota do Gari 11 hoje por R$ 8,99. Você está se expondo a vários e vários
empresas, setores, Brasil, por apenas R$ 9 para receber um dividendo de 11% aí nos últimos 12 meses. Realmente ainda descontado do seu valor patrimonial. Atualmente ele está pagando, vamos ver quantos reais, 0,08, então pagamento muito bom também, constante. Se a gente pegar aqui nos últimos 5 anos, ó, vocês podem ver que desde 2020 tá tendo esse pagamento de 0,8. Depois de 2024 teve uma elevação aí para 0,9, mas se tornou para os 0,08 centavos. Então, quando eu comentei com vocês, é pouco? É pouco. Mas vocês imaginam isso quando vocês tiverem 100, 1000, 10.000 cotas. E é algo possível, vocês podem ter certeza, de pouco em pouco. Eu também estou construindo esse patrimônio, tenho certeza que a gente vai conquistar coisas muito boas aí por aí. E o outro fundo também, o GGRC11, que também está exposto aí a maior parte atualmente, né, no setor logístico, 67%, setor muito forte aí, o e-commerce, né, pós-pandemia teve mais força aí, se expandiu mais ainda aqui no Brasil, né, uma parte também no setor industrial, ele reduziu bastante a exposição que ele tinha antigamente ao industrial, então fortalecendo ainda mais aí o GGRC. Maior parte dos contratos atípicos, muito bom também, porque dá essa previsibilidade, né? Os contratos atípicos geram aí mais tempo de contrato, então ele te passa uma segurança maior, são contratos aí de 10, 20, 30 anos, então tem uma previsibilidade muito boa aí pro fundo, uma boa parte aí ocupado. E o GGRC hoje pagando dividend yield aí de 12,22%. Bastante coisa, muito bem descontado. O GGRC hoje está com esse desconto aí por conta de compras que ele está fazendo com as suas cotas, ao invés de ele pagar em forma de dinheiro, né, em forma de pecúnia para comprar um imóvel, ele vende ali suas cotas a valor patrimonial, acaba tendo esse desconto aí porque aí depois os fundos acabam vendendo as suas cotas, por isso que dá essa queda, mas logo logo isso reajusta, ele vai dar um tempo também nas compras aí, está crescendo cada vez mais o portfólio também com a sua valorização de 15,47%. Então, vocês podem ver que os fundos imobiliários pagam muito bem, cotas extremamente acessíveis aí, de 9, 10 reais. Qualquer um tem essa possibilidade de comprar, desde que você tenha a disciplina de separar um dinheiro mensal para poder comprar, né? Separei duas empresas aqui para a gente dar uma breve olhada. Vocês já devem conhecer a Taesa, que é uma empresa de transmissão de energia. Hoje está custando aí R$ 40,60, com um PL de 8,14 e um PVP de 1,83, pagando aí um dividend yield anual de 7,82. Vou dar uma olhada aqui de quanto que ela pagou nos últimos 5 anos, um dividend yield aí de 10,87. E os valores pagos, até esse ano ela já pagou 3,23, ano passado pagou 3,53. Vocês podem ver o fluxo aí de pagamento, né? A cada 3 meses ela paga aí o dividendo, bem como o juros sobre capital próprio. Então, comecinho de 2026 aí, quem dormiu com a ação, né, nessa data aqui de 14/11, vai jus aí ao pagamento que vai receber no comecinho de 2026. Então, numa cota aqui, vamos fazer uma conta bem rápida aqui, de dividendos, que é de 0,51 mais 0,41 juros sobre capital próprio, você receber quase R$ 1 ali, né, 92 centavos de forma passiva, somente tendo aquela ação. E é uma empresa que já se provou ao longo do tempo aí, a Taesa, uma empresa de extrema qualidade, o filé mignon aí das empresas de energias, e é bem conhecida também aqui a BB Seguridade, que também aí é o braço aí do Banco do Brasil, uma empresa de seguro, a empresa extremamente sólida, vocês podem ver um valor acessível de cota por somente R$ 34,00 você consegue comprar uma cota, um dividend yield anual aí de quase 12%. Vamos dar uma olhada quanto que ela pagou aqui nos últimos tempos. No mês 8 pagou 1,94, pessoal, de dividendos. Extremamente interessante esse valor. Nos últimos 5 anos aí uma média de 7,50. Atualmente, né, nesse ano já pagou 10,96 de dividend yield. Isso para um fluxo de caixa muito bom, a empresa pagando esses dividendos, valores altos. A BB Seguridade surfa ali muito bem nos dois ambientes, seja uma taxa de juros mais alta ali, com o seu caixa rendendo taxa Selic a 15%, isso é muito bom. E também quando começa a cair as taxas aí, volta as suas vendas de seguros, então isso também reforça muito o seu caixa. Então, nos dois ambientes,
eles sempre saem bem. Então agora eu quero mostrar para vocês como que está a nossa carteira aqui, os nossos investimentos. Aqui no Investidor 10, hoje a gente está com o nosso patrimônio aí de 49.741, com um total aplicado de 47.174. Isso é muito interessante. Os proventos que eu recebi, que eu queria mostrar para vocês, nesses últimos 12 meses, foi R$ 1.040. Foram R$ 1.040 que eu recebi sem fazer esforço nenhum, de forma passiva. Esse dinheiro entrou na minha conta, somente, lógico, né? Como eu comentei com vocês, não existe almoço grátis. Isso aqui foi baseado em estudos, a gente procurando melhores empresas, entendendo um pouco mais como que está o mercado, por isso que a gente conseguiu chegar nesse valor. Eu vou entrar aqui na área dos proventos para vocês verem desde o mês 4 aqui até dezembro, né, de 2025. Vocês podem ver que no mês 4 a gente recebeu R$ 60,22, no mês 5 em maio mais R$ 96, no mês 6 103,15, no mês 7 um pouco menos 75, no mês 8 teve uma discrepância do valor, foi R$ 271 quase que a gente recebeu, no mês 9 111, no mês 10 mais 77, no mês 10, né? No mês 11 aqui, 138. E agora, para finalizar 2025 com chave de ouro, a gente já recebeu 107, ainda vai mais receber 186. O que eu queria mostrar para vocês é que aqui está consolidado tanto as ações como os fundos imobiliários. Quando vocês selecionam aqui as ações, olhem a diferença como que é o fluxo de pagamento. É difícil a gente também depender só de ações para ter um fluxo de renda mensal, né? Por quê? Por conta disso. No mês 4 eu recebi 1,59. No mês 5, 35. Aí vocês veem o mês 8, foi o mês que eu mais recebi, R$ 200. Então, olha como que dá essa diferença. Para a gente ter um fluxo de caixa corrente certinho, é interessante que a gente tenha tantas ações como fundos imobiliários. Só que olha só quando a gente coloca aqui só os fundos imobiliários tirando as ações. Olha como é algo estável, né? 58, 61, 65, 73. Lógico que aqui está aumentando porque eu estou aumentando as minhas exposições a alguns fundos, por isso que ela está aumentando. Mas isso aqui gera muito mais recorrência dos pagamentos, te gerando mais tranquilidade. E que com R$ 49.000 a gente já está recebendo esses proventos mensais aqui de fundos imobiliários. Imagina quando a gente tiver o dobro, o triplo, tanto que vai aumentar a nossa renda passiva. E aqui eu comentei com vocês, sem fazer esforço nenhum, somente deixando aqui, acompanhando o mercado e comprando boas ações e até mesmo bons fundos. Se você acha de tudo isso que eu estou falando faz sentido para você, então não esquece aí de curtir, comentar o que você está achando. Se você realmente acha que isso ajuda muito no fluxo de caixa mensal seu para novos aportes, que realmente os fundos imobiliários são uma excelente opção. E não esqueça, não vai cair o seu dedo se você deixar o seu curtir aqui embaixo. Mesmo mostrando para vocês os meus rendimentos, algumas opções de ações e fundos imobiliários, o que eu quero que vocês tenham em mente, primeiramente, é a constância. Sempre separar aquele dinheiro mensal para os seus investimentos, se estrutura ele mensalmente. Na aula anterior, lá no vídeo anterior, eu tô com uma planilha lá para controle de gastos. Então é muito interessante que você administre o seu dinheiro para que todo mês você faça os aportes, seja ali um mês mais, outro menos, mas sempre tenha a constância. Lembre-se que você não precisa ter rios de dinheiro, comece com pouco. De pouco em pouco a gente vai comprando, de pouco em pouco o nosso portfólio vai crescendo, nossa carteira vai crescendo, vai caindo mais rendimentos e isso vai virando uma bola de neve, a gente compra mais cotas de fundos imobiliários que pagam bem, mais ações que pagam bem. Às vezes você consegue também vender uma ação futuramente com lucro. Isso vai alimentando, né, fomentando ali o seu portfólio para que cada vez cresça mais. Não tenha pressa de conseguir tudo para ontem, tudo para hoje, né? A gente que às vezes recebe um salário um pouco menor, dentro da realidade, isso eu falo pela minha realidade, que a gente não ganha muito, mas eu acho que é importante é isso, a gente focar no processo. Não tenha pressa, não se compare com ninguém, cada um tem uma realidade. Às vezes vocês verem alguns influenciadores fazendo aportes aí de 10 mil, 30 mil, quem sabe, se Deus quiser, aí um dia permitir a gente fazer isso aí também. Mas a realidade nossa hoje é essa, é R$ 400, às vezes é menos, às vezes é mais, mas sempre ter a constância, não se compare com ninguém. Foque somente no seu processo, na sua mentalidade de criar o seu portfólio. Então, se você curtiu esse vídeo, não esqueça de enviar para os seus amigos, curte, comenta, compartilha aí. Comente aqui embaixo também o que você achou, se você tem algum desses fundos, qual que você indica, qual que é a sua visão também, se realmente essa renda passiva te ajuda ou não nos investimentos. Dê o seu feedback aí para compartilhar com a gente. E é isso, até o próximo vídeo.